galera, de volta aqui para mais uma aula do TRF, tanto para analista sistemas de TI agora 2019, quanto para técnico de TI de 2019, tá? Hoje a aula é uma aula zero sobre o assunto mais legal de todos, orientação a objetos. Né? Nem todo aluno acha isso, mas o professor, né, vai puxar a sardinha para o lado dele, não é isso? Então, pessoal, a aula é tanto para sistemas de TI quanto para técnico de TI, porque tá no edital exatamente da mesma forma, beleza? Vou mostrar um pouquinho para vocês entenderem do que eu estou falando, tá? Para analista judiciário, apoio especializado sistemas de tecnologia da informação, se você for dar uma olhada na parte de linguagens de programação, você vai ver lá estrutura de dados, né, algoritmos, orientação objeto, classes, herança, polimorfismo, objeto, né, bem específico, ele fala desses 4 pontos, tá? Programação para web, aí ele vai falar de linguagem PHP, HTML5, CSS, JavaScript, jQuery, Angular, JSON e Python, tá? XML, conceitos, definição, utilização, escrita, criação, blá blá blá, XML esquema, tá? Esse é o material da parte de linguagens de programação no que se refere a sistemas de tecnologia da informação. Se a gente for olhar para a parte de técnico, algumas coisas mudam um pouquinho, tá? Ele dá um pouquinho mais de ênfase na parte de programação estruturada, tá? Aqui ele fala só estruturas de dados, né? Aqui ele já fala tipos de dados elementares estruturados, funções, procedimentos estruturais de controle de fluxo. Ele entra um pouquinho mais, dando a entender que na parte de técnico pode ser cobrado um pouquinho mais de detalhe a respeito da parte de detalhes de algoritmos, um português estruturado, um loop, um while, um do while, né? Coisas que na prova de analista provavelmente não vão cair, tá? Mas bom, a gente não tá para falar disso agora, tá? Ele fala de estrutura de dados aqui, ele cita explicitamente quais são as estruturas de dados cobradas, tá? Aqui tá só estrutura de dados, né? E na parte de orientação a objeto, adivinha? Exatamente igual, tá? Classe, herança, polimorfismo e objeto, tá? 4, classe, herança, polimorfismo e objeto. Beleza, pessoal? Legal. Então, é isso que a gente vai focar grande parte do nosso conteúdo aqui. Só que quem me conhece sabe que eu não gosto de dar uma aula muito superficial a respeito dos assuntos, tá? Não tem como a gente falar de herança e não falar de herança múltipla, por exemplo. Estaria ali dentro do conceito de herança múltipla. Não tem como eu falar de polimorfismo e não explicar um pouquinho sobre abstração e encapsulamento. Não tem como eu falar sobre classe e não falar de classe abstrata. Beleza? Então, a gente vai falar de maneira bem completa aqui de conteúdos de orientação a objeto que costumam ser cobrados em prova. Eu vou fazer um pouquinho diferente com vocês. A gente tem em diversas disciplinas, por falta de tempo, tem disponibilizado questão somente, né? Muito foco em questão. Aqui a gente vai tentar disponibilizar para vocês um pouquinho de teoria, um pouquinho de questão, um pouquinho de teoria, um pouquinho de questão. Dessa forma a gente vai quebrando os vídeos e vai deixando o curso bem completo para que você possa ter um aproveitamento melhor, maior, caso isso caia na sua prova. Felipe, por que detalhar tanto? Porque esse é um assunto, pessoal, que cai muito em concursos anteriores. Eu costumo botar esse slide aqui quando a gente está falando a respeito de algum assunto para edital, né, de um curso para edital. Por quê? Porque em concursos anteriores isso tem caído efetivamente, tá? Se você for procurar pela palavra, por exemplo, tá? A palavra polimorfismo, só polimorfismo, que é só uma palavra no contexto de orientação a objeto como um todo, você vai encontrar em TRFs, os 5 TRFs do Brasil, você vai encontrar 10 questões, tá? 10 questões a respeito de polimorfismo. Ah, Felipe, de encapsulamento vai ter outras. E de classe, objeto, herança, vão ter outras, tá, pessoal? Aqui foi só para dar um exemplo para você, tá? Em TRF já caíram 10. Em FCC, que é a nossa banca foco aqui, já caíram 82 questões mencionando o termo polimorfismo, tá? De novo, só um conceito da orientação a objetos. Se você for pegar todos, você vai encontrar muito mais, tá? E em histórias de concursos, até ficou cortado aqui, né? Anteriores, em tudo quanto é concurso, eu usei como base aqui o Que Concurso, o site do Que Concurso, foram mais de 500 questões já cobradas, tá? Em todo o concurso com a palavra, em todas as histórias de concurso, com a palavra polimorfismo, tá? Se você for considerar orientação a objeto como um todo, provavelmente isso vai para 800, 900, até talvez 1000 questões, tá? Então é um assunto que é muito cobrado e bastante cobrado no FCC também. Se você pegar 80 questões só do FCC com esse termo, né, é muita coisa. Então, por isso que eu trouxe ele aqui e eu vou dar uma atenção especial para esse assunto junto com você, tá? Teoria, questão, a gente vai fazer um exercício aqui de
variar esse tipo de coisa. Primeiro, para não ficar muito cansativo para você. Eu sei que você está com muita disciplina para estudar, mas às vezes fica cansativo a gente ficar estudando só questão, ou só teoria, né? Então, a gente vai fazer essa variação para a aula ficar mais dinâmica, tá? Então, Felipe, eu preciso saber programar. Muito aluno me pergunta isso. Fala, Felipe, eu não entendo muito bem orientação objeto. Eu preciso aprender a programar para depois aprender orientação objeto. Cara, é óbvio que se você tiver algumas ideias de conhecer bem uma linguagem de programação, vai te ajudar na hora de você entender os conceitos de orientação objeto, mas não é necessário, tá? Inclusive, para aprender linguagens de programação, eu te diria que para 70% das questões não é preciso programar, tá? É preciso treinar. E é isso que a gente vai fazer aqui nos nossos cursos da Amplia, tá? A gente vai fazer um treinamento, tentar fazer um treinamento intensivo aí junto com vocês para a gente conseguir potencializar aí a tua possibilidade de acerto, tá? Potencializar sempre conseguindo uma maior quantidade de questões aí, né, para conseguir a tua tão sonhada aprovação. Beleza? Então, não precisa, mas a gente volta e meia vai precisar usar a linguagem Java para alguns exemplos, beleza? Então você, de vez em quando, vai ver um códigozinho aqui que você vai falar, pô, Felipe, você falou que não precisava programar e eu não conheço Java. Cara, mas você vai precisar conhecer um pouquinho, tá? E aos poucos eu vou te acostumando com a linguagem Java e você vai ver que é uma linguagem muito simples, tá? Apesar de não estar cobrando no seu concurso explicitamente Java, tá? É uma linguagem que é muito comum de ser cobrada em concursos públicos, né? Diferente de Python, que está cobrada, mas se a gente botasse todos os exemplos de Python aqui, poderia confundir um pouco mais a tua cabeça, já que eu não acredito que eles vão cobrar tão a fundo Python assim, tá? Então, né, podemos responder que não precisa saber programar, mas durante as aulas Java vai ser utilizado como linguagem de programação padrão, beleza? Vamos lá. Então, Felipe, você vai ensinar só esses 4 tópicozinhos pra gente? Não, galera, não vamos só falar dos 4 tópicos, a gente vai falar, na verdade, de tudo isso aqui, tá? Tem certeza que precisa? Sim. A gente sempre pega a barra e joga ela um pouquinho mais para cima. Dessa forma, você vai ter bastante tranquilidade na hora de você ter que responder uma questão a respeito de qualquer coisa relacionada à orientação a objeto. Então, a gente vai te preparar com várias questões de FCC. A gente botou um grande foco aqui, trouxe quase tudo quanto foi questão de FCC dos últimos anos, que foi cobrado a respeito desse assunto, tá? Para te deixar preparado para qualquer cenário que possa vir acontecer na sua prova. Ah, Felipe, mas se caísse encapsulamento que não está mencionando, eu podia entrar com recurso. Cara, dificilmente, tá? Tá ali, orientação a objeto, tudo bem, ele explicitou, mas é um dos conceitos principais da orientação a objeto. Encapsulamento tem a ver com classe, né? Então, assim, dificilmente você poderia ganhar um recurso aí contra a banca nesse sentido. Poderia tentar, a gente poderia tentar, mas dificilmente ganhar, tá? Então, a gente vai falar primeiro a respeito de conceitos OO, classe, instância, mensagem, classe abstrata, interface, tá? Depois a gente vai para os pilares da orientação a objeto, tá? Abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo. Dentre esses, na tua prova está explicitamente falando de herança e de polimorfismo, só que não tem como você entender isso aqui sem entender a abstração. Tá? É importante. Até o conceito de encapsulamento ele tem uma certa ligação importante aí com o conceito de herança, que a gente vai precisar ver junto. Tá? E aí é importante você depois entender os relacionamentos que existem entre classes. Tá? Se a gente está falando de classes, por que não entender que tipos de relacionamentos são esses que podem existir entre as classes no nosso sistema orientado a objeto? Legal? Mas antes de tudo a gente vai começar entendendo o que é esse paradigma orientado a objeto para a gente depois cair dentro de questões FCC. Beleza, galera? Então essa é a nossa aula 0. Vou dar uma pausa aqui e a gente já volta com teoria, questão e assim sucessivamente. Daqui a pouco a gente volta. Valeu!